dos becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540, Jockey Clube, 3671-1508. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias. É no Açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. O horário de verão começa no dia 18 de novembro após o Enem. Mulher e 2 homens vão dividir o Prêmio Nobel de Química deste ano. Veja a terceira reportagem da série especial sobre os 30 anos da Constituição Federal. Procon alerta que prática considerada ilegal das lojas e comércio pedindo o número do CPF e oferecendo descontos para isso. BNDES lança linha de crédito para franquias. Dados mostram que daqui 20 anos, Minas Gerais terá mais idosos do que jovens. E ainda, final do Campeonato da Amizade do bairro JK será no próximo sábado. Estes e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A gente começa essa edição falando de eleições. O Ibope divulgou uma nova pesquisa com intenção de voto para a presidência da República. Vamos aos números.
No levantamento do dia 1º de outubro, Jair Bolsonaro estava com 31%. Neste último, oscilou para 32%. Fernando Haddad também oscilou positivamente. Tinha 21% e agora tem 23%. Ciro Gomes foi de 11% para 10%. Geraldo Alckmin tinha 8% e agora tem 7%. Marina Silva manteve os 4% nos dois levantamentos. João Amoedo e Henrique Meirelles têm 2%. Álvaro Dias e Cabo Daciolo aparecem com 1%. Guilherme Boulos, Vera Lúcia, João Goulart Filho e José Maria Imael não pontuaram. Brancos e nulos somavam 12% e agora são 11%. Não sabem ou não responderam eram 5% e agora são 6%. O Ibope ouviu 3.010 pessoas em 209 cidades. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Ibope também mediu a rejeição dos candidatos à presidência e fez simulações do segundo turno. Na pesquisa desta quarta-feira, Haddad e Bolsonaro aparecem empatados dentro da margem de erro. O petista tem 43% contra 41% do capitão reformado. Brancos e nulos são 12%. Não sabem ou não responderam 3%. Entre Ciro Gomes e Bolsonaro, o candidato do PDT ganha com 46% contra 39%. Brancos e nulos somam 13%. 3% não sabem ou não responderam. No segundo turno, entre Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro, os dois também aparecem empatados dentro da margem de erro. O tucano tem 41% contra 40% de Bolsonaro. Brancos e nulos somam 16% e 3% não sabem ou não responderam. Marina Silva e Bolsonaro também empatariam no limite da margem de erro. O capitão reformado tem 43% contra 39% da candidata da Rede. Brancos e nulos somam 16% e não sabem ou não responderam são 2%. O Ibope mediu também o índice de rejeição dos candidatos. Na pesquisa de segunda-feira, o índice de rejeição de Jair Bolsonaro era de 44%. Na de ontem é de 42%. Haddad tinha 38%, agora tem 37%. Marina Silva passou de 25% para 23%. Geraldo Alckmin tinha 19% e agora 17%. Ciro Gomes oscilou de 18% para 16%. Henrique Meirelles manteve 10% nas duas pesquisas. Cabo Daciolo tem 9%. José Maria Imael, 8%. Guilherme Boulos, Vera Lúcia e Álvaro Dias têm 8% de rejeição. João Amoedo tem 7%. João Goulart Filho tem 6% de rejeição. Poderiam votar em todos, passou de 2% para 3%. 6% não sabiam ou não responderam. Na pesquisa de ontem, são 7%. E hoje chega ao fim a veiculação das propagandas eleitorais no rádio e na TV. A nossa equipe de reportagens foi às ruas de Paracatu para saber a opinião dos paracatuenses. Será que as propagandas eleitorais gratuitas influenciam o eleitor na hora do voto? Termina hoje o prazo de veiculação das propagandas eleitorais no rádio e na TV. Nós viemos às ruas saber a opinião do eleitor. Afinal, a propaganda eleitoral influencia ou não na decisão na hora do voto? Para mim, eu vou pelo eleitor, não pela propaganda, que a gente já conhece há tempo, né? Aí eu vou pela minha cabeça. Eu não vou esses debates que eles ficam falando, essas propagandas, para mim não influi nada. Não. Eu já sou convicto, voto só em político, futuro político bom. Eu acho que a propaganda eleitoral ela é um lixo eletrônico, uma coisa mais imposta ao eleitor. Eu mesmo não assisto, entendeu? E não gosto, quando dá na hora da propaganda eu desligo a televisão, desligo o rádio, desligo tudo, entendeu? Porque são uma coisa imposta ao eleitor e que eu acho que deveria acabar isso. Ajuda, né, a gente escolher melhor os candidatos, mas tipo assim, eu já tenho em mente os meus. Não, as propagandas eleitorais não me influenciam na hora de votar. O senhor já tinha um candidato definido para antes das propagandas, como é? Não, eu nunca, nessa eleição que vai ter, nunca tive candidato preferido, nem para presidente da República, nem para governador de Minas. Bem, a nossa equipe fez uma enquete não gravada e também com os paracatuenses e os números revelaram que 83% dos entrevistados, das pessoas ouvidas pela nossa equipe, acreditam que o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV não influenciam na decisão do voto. E com menos tempo de propaganda eleitoral de rádio e TV, as redes sociais ganharam destaque muito maior nessas eleições.
Esta será a segunda eleição do Vitor. Na anterior, ele acompanhou a movimentação dos candidatos nas redes e este ano participa ativamente de vários grupos de debate político. E eu acho que as redes sociais chegaram para fortalecer esse movimento democrático, porque hoje jovens como eu estão muito mais engajados. E televisão faz a diferença? Faz, não faz tanto como já fez antigamente. Este advogado é filiado a um partido. Está no grupo de WhatsApp do candidato que apoia. A eleição vai ser rede social. Isso daqui para domingo vai ser o que mais vai ser comentado. A propaganda eleitoral no rádio e na TV termina amanhã. Mas as manifestações dos eleitores nas redes sociais devem continuar e poderão ganhar até mais relevância na reta final da campanha. Vai realmente aumentar o número de postagens, não só dos candidatos, mas dos ativistas, dos apoiadores. Então eu acho que vai virar uma guerra essa rede social aí nos próximos dias. E eu acho que o grande ponto para a população é se certificar da informação do que é de verdade, do que é falso. O professor explica que são basicamente 3 os grupos atuando nas redes. Os espontâneos, formados por eleitores que debatem política. Os ativistas, compostos por seguidores de partidos e candidatos. E os grupos criados por profissionais contratados por partidos e candidatos para impulsionar as candidaturas. Esses são pagos com dinheiro do fundo eleitoral e estão proibidos de postar conteúdos no dia da eleição. O impulsionamento é uma compra que o candidato ou partido faz junto à rede social. As donas das redes sociais têm esse tipo de informação e poderia divulgar isso para o ministério, para seja lá quem for. E sobre as propagandas políticas nas redes sociais no dia da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral informou que não vai fiscalizar. O eleitor ou candidato pode denunciar ao Ministério Público Eleitoral ou pelo aplicativo Pardal, desenvolvido pela Justiça Eleitoral. Após a denúncia, o TSE pode levar o caso ao plenário e tomar as medidas contra o infrator. E os grupos de WhatsApp estão cheios de notícias sobre as eleições do próximo domingo. O problema é que uma boa parcela dessas informações é falsa e isso incomoda a maioria dos brasileiros. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, constatou que 75% dos eleitores temem que as notícias falsas influenciem o voto. Hoje em dia está muito mais amplamente divulgado, né? Então é uma coisa muito atual, muito presente, né? Então a gente tem que ter um pouco de receio, sim. E agora com o livre acesso para tudo quanto é buraco, quando você menos se espera, você está caindo nele. Quase 70% dos entrevistados afirmaram que se informam das propostas dos candidatos pela internet. Mais da metade dizem checar as informações com frequência. 2 em cada 10, às vezes. E uma parcela menor checaram raramente. Normalmente, o que a fake news faz? Ela confirma uma opinião que a pessoa já tem. Então, quando ela recebe uma notícia que confirma a sua opinião, ela acaba compartilhando sem mesmo checar a fonte. As notícias falsas já se mostraram poderosas em decisões de outros países. Nos Estados Unidos, o Serviço de Inteligência, a CIA, assumiu que houve interferência no pleito de 2016 que elegeu o presidente Donald Trump. E há estudos que comprovam a prática na Grã-Bretanha durante a votação do Brexit, que validou a saída do Reino Unido da União Europeia. Imagine que você tem informação falsa, que a previsão do tempo está um calor tremendo. Você quer usar a roupa adequada e você se utiliza de roupas leves. Mas quando você sai, está frio e chovendo. O que acontece? O seu raciocínio foi perfeito, a sua decisão foi correta com a informação que você tinha de entrada, com a sua premissa, mas o resultado foi completamente oposto ao que você esperava. Mas como evitar e combater essa influência até o próximo domingo? Só se vence a desinformação com informação. Então, é necessário que nós, como usuários da internet, não esperemos o Estado ou alguma empresa dizer se aquilo é verdade ou mentira. Que nós saímos atrás e buscamos fontes de informações seguras e múltiplas. E o clima político tem acirrado as discussões dos eleitores, seja no salão de beleza, na barbearia, no barzinho, nas conversas entre amigos. O assunto do momento é a votação do próximo domingo. É só os clientes chegarem para a pergunta aparecer. E aí, Tom, vai votar em quem? Dá até uma discussão legal. Uns entendem a opinião do outro, outros não, mas sempre é uma discussão saudável aqui na barbearia. Neste salão de beleza, o assunto nas últimas semanas é o mesmo. Tem que falar todo o assunto e o assunto do dia é política. E não tem jeito. Onde você vai,
é sobre política. Na reta final do primeiro turno, a política tomou o espaço das tradicionais fofocas nos salões e barbearias. Cortei meu cabelo, eu faço as unhas e a gente conversa, bate papo, fala de tudo aqui nós falamos. Então por que não a política? É a mesma opinião do Vinícius. Qualquer lugar dá para falar de política desde que haja um respeito de todas as partes. São quase 6 horas da tarde, o papo principal aqui na barbearia continua sendo política. Esse tipo de conversa, além de ser uma aula de democracia, pode ajudar eleitores como o Luiz, que estão indecisos, a definir o voto no próximo domingo. Eu não tenho nenhum candidato que me deixe mais favorecido ou representado. E numa eleição polarizada como a deste ano, as conversas sobre política têm um desafio extra: evitar ofensas contra quem pensa diferente. É nesta hora que entra a Maria de Fátima, dona do salão. Uma vai votar numa pessoa, a outra vai votar na outra. E aí, se a gente não entra no assunto e fala, gente, nós estamos numa democracia, então vamos respeitar, dá briga. E para quem não abre mão de fazer sua opinião valer, existe um outro remédio além do respeito. É só lembrar que todas as clientes vão se encontrar por aqui no futuro. Essas relações vão continuar, eu vou continuar frequentando o salão, conhecendo as pessoas, eu vou continuar circulando pelo bairro e essa relação de continuidade tem que prevalecer com respeito, tem que prevalecer com esse contato diário. E a previsão da Justiça Eleitoral é de uma votação tranquila e sem problemas de falta de acesso às pessoas com deficiência que forem votar no domingo. Saiba como o órgão se prepara para receber os mais de 1 milhão de eleitores com deficiência. A colinha dos números dos candidatos em que vai votar pode ser escrita no sistema Braille ou decorada na memória. Fernando, que é cego desde os 6 anos, usa essas táticas para exercer seu direito de votar. E ele até já testou a urna deste ano, em ação promovida pela Justiça Eleitoral do Distrito Federal. O áudio era só o número, né? E aí que em 2018 evoluiu para fala o número e cá o cargo. E antes só falava o número. Então evoluiu para isso. Ainda falta falar o nome do candidato, né? E isso ainda falta. Os números da urna eletrônica também estão escritos em sistema Braille desde a primeira versão em 1996, mas nem todo eleitor cego sabe ler e escrever em Braille. Por isso, foi importante o acréscimo do áudio, para que o eleitor pudesse confirmar o número que estava digitando. É o caso de Maristela, que ficou cega adulta e ainda não se sente segura ao votar, amparada apenas pela sensibilidade nas pontas dos dedos. Eu votar, levei o meu filho comigo. Porque eu não sabia o Braille, estou aprendendo o Braille agora, né? Então meu filho entrou comigo. Uma das mesárias implicou comigo que não poderia. Mas a outra disse que sim, que poderia, por eu ser deficiente visual, eu tenho direito a acompanhante. Um decreto de 2004 define que as urnas sejam adequadas para a autonomia de votação de quem tem deficiência e a instalação seja em local de votação plenamente acessível. Além de adaptações tátil e sonora e das cores que ajudam inclusive analfabetos, existe a legislação brasileira de inclusão que permite que a pessoa com deficiência seja auxiliada na votação por pessoa de sua escolha. Até 23 de agosto deste ano, o TSE fez campanha para que os eleitores que estavam com dificuldade em votar por falta de acessibilidade se cadastrassem para a troca da sessão eleitoral. No Brasil, 940 mil eleitores solicitaram a alteração. Quem perdeu o prazo e tiver dificuldade no domingo, deve procurar o agente de informação da sessão. No próximo bloco, o horário de verão começa no dia 18 de novembro, após o Enem. Uma mulher e 2 homens vão dividir o Prêmio Nobel de Química deste ano. E ainda, veja a terceira reportagem da nossa série especial sobre os 30 anos da Constituição Federal. Nós voltamos já. Neste domingo, o Cidade de Prêmios está demais e preparou uma premiação imperdível para você. Doando apenas R$5, você concorre a uma bolada de R$1.000 no primeiro e no segundo prêmio, uma Honda Pop no terceiro prêmio e no quarto prêmio tem uma linda Honda Fan 0 km e mais 20 prêmios no valor de R$100 cada no Giro da Sorte. E tudo isso por apenas R$5. É neste domingo às 10 horas da manhã, ao vivo, pela TV Minas Brasil. Cidade de Prêmios. É bom ter uma administração parceira do homem do campo.
Depois de 30 anos de espera, os moradores da aldeia de cima finalmente viram ser construídas as tão sonhadas pontes. Há tempos precisava dessas duas pontes, tão lindas como ficou, né? Então, isso aí traz prosperidade para a região. Todo mundo sente aquela confiança porque foi uma obra bem feita, bem concluída. Era ponte de madeira muito ruim, caminhão pesado não tinha possibilidade de passar, agora ficou do jeito que estava precisando de ser. Batizadas de pontes Jorge Arida Vasconcelos e Raul Pérez da Silva, as obras resolvem problemas antigos da região. Já caí em pinguela, já rodou lata de leite, já rodou cavalo. E hoje, graças a Deus, nós estamos sendo privilegiados com essas pontes. Já as pontes para a comunidade é muito importante, porque nós precisávamos dessas pontes. A prefeitura já entregou 16 pontes e outras 4 serão entregues, confirmando o nosso compromisso com o homem do campo. Prefeitura de Paracatu, mais trabalho, novas realizações. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Fundação Casa de Cultura. 25 anos fazendo história. A Casa de Cultura tem oficinas de teatro, música, desenho e pintura, artesanato, o grupo de bordadeiras, capoeira e zumba. Tradição e cultura que se fortalecem através da arte. Eu sou apaixonado por teatro. Saber pintar sempre foi um sonho. Bordar é uma arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.